Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esta tribuna repercutir aqui a crise que o país está vivendo no que diz respeito a essa questão dos combustíveis. De ontem para hoje, a gente viu se instalar o caos. Os postos de combustíveis com filas gigantescas. A gente viu posto de combustível fechado pelo PROCON por aplicar um preço absurdo de até 8, em alguns casos até R$ 9,00 no litro do combustível. Em outras situações, nestas situações, o PROCON fechando os postos por conta da prática abusiva do preço. E por trás disso tudo, uma queda de braço que existe entre o setor produtivo desse país e a nova política de preços da Petrobras. Eu digo nova porque essa política de preços se iniciou em junho do ano passado e de lá para cá, a gente vem denunciando várias vezes, né, que é algo que tira a capacidade do comércio e do mercado criar a previsibilidade e o reajuste de seus contratos. A pauta principal dos caminhoneiros, das transportadoras, é justamente atacar a nova política de preço da Petrobras. Em meio a isso, solicitando a diminuição do preço do óleo diesel, a partir da retirada do PIS/COFINS e também da CID. Mas é sobre a previsibilidade que recai aí a grande crítica. É inconcebível, inadmissível, que em um mês a gente tenha 12 aumentos, deputado Romário Dias, no preço do litro do combustível. A gente sabe o que aconteceu com a Petrobras nos últimos anos. A Petrobras foi assacada, roubada pela classe política, e é preciso que a gente diga isso com clareza, e agora querem reconstruir a Petrobras ao custo de sacrificar, ao último grau, a população brasileira. Nada me orgulha ver que no primeiro quadrimestre, deputada Socorro Pimentel, a Petrobras teve um lucro de 7 bilhões de reais. Eu não acredito que uma empresa pública que gere um patrimônio público, uma riqueza de nosso país, como é o petróleo, deva administrar e gerir esse patrimônio com os olhos voltados para o mercado internacional, fazendo valer a variação do dólar no mercado internacional europeu, do barril, do petróleo, para poder estipular o preço que vai ser aqui cobrado do povo brasileiro. Muita gente fica sem saber direito qual é a diferença de direita e de esquerda. Eu acho que esse caso que a gente está vendo aqui é um caso típico de quem enxerga as coisas de maneira olhando para o povo, para a questão social, e quem enxerga o país como um mercado, como uma empresa liberal que deve ser gerida, seguindo regras que ofendem muitas vezes a própria soberania do nosso país. Então, a minha vinda hoje aqui à tribuna é para prestar solidariedade aos caminhoneiros. O que eles têm feito pelo país é um serviço que, com o tempo, nós vamos valorizar. A gente lamenta todo esse caos, essa situação que se instalou, mas, às vezes, para um governo que governa de costas para o povo, é importante que a gente tenha medidas radicais. Parece que só se ouve quando as medidas são radicalizadas. Agora, ontem, o Pedro Parente, presidente da Petrobras, já anunciou que durante os próximos 15 dias vai tirar 10 centavos da refinaria do óleo diesel, que vai repercutir aí 20, 25 centavos no preço do óleo. Ontem, a Câmara dos Deputados, o Congresso, já determinou a retirada do PIS e COFINS do preço do óleo diesel. Isso vai diminuir ainda mais. E a pressão continua para que a política de preço da Petrobras seja revista. Eu acho que é importante enxergar que o povo brasileiro continua firme na luta, que continua se resignando diante de tantas injustiças. É preciso, e é bom que isso aconteça véspera de uma eleição, para que as pessoas, na hora que for votar lá em outubro, possam enxergar quem tem proposta para o país, valorizando as pessoas, o setor produtivo, quem coloca esse país para frente,
Eu digo isso sem desprezar os acionistas da Petrobras, sem desprezar e desrespeitar o mercado internacional, mas eu acho, deputado Joel da Harpa, que está faltando equilíbrio, está faltando alguém que enxergue a importância do mercado para as empresas, para as estatais, mas alguém que tenha consciência da importância dos bens da nação para o nosso país. Você não permitir que o povo brasileiro usufrua dos produtos e dos bens e das riquezas que o seu país produz em troca de um mercado internacional, em troca do lucro de uma empresa, da reconstrução de uma empresa que foi quebrada justamente por conta da má gestão, é algo que me parece muito covarde e injusto. Mas eu interrompo aqui o pronunciamento para ouvir o nobre amigo deputado Joel da Harpa. Deputado, eu gostaria apenas de fazer uma observação no seu discurso, parabenizá-lo pela iniciativa de trazer esse tema importante nesta manhã aqui para a casa, mas para chamar a atenção também do Poder Executivo Estadual, sobretudo da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, e alertar a sociedade pernambucana nessa ausência de combustível. Ontem eu passei em algumas bases da Polícia Militar, tendo essa preocupação, porque a gente sabe hoje que o policial ele abastece no posto comum. E algumas viaturas, ontem à noite, já não tinha mais como abastecer, porque nos postos que são autorizados esse abastecimento já não tinha mais combustível. E conversando também com alguns oficiais de operações de ontem para hoje, alguns me passaram a informação que hoje pela manhã também existiria uma dificuldade muito grande de algumas viaturas na região metropolitana e principalmente no interior, terem abastecimento, de combustível para executar o serviço de segurança. Todos nós sabemos que a questão da segurança tem sido uma prioridade e tem sido uma discussão muito forte no contexto da sociedade. Então, eu gostaria de chamar a atenção da Secretaria de Defesa Social, da própria Polícia Militar, da Polícia Civil, dos órgãos de segurança, que tenham um plano de escape nesse momento, para que essas viaturas da Polícia Militar não saiam das ruas, porque se nós já estamos aí praticamente num caos, como Vossa Excelência falou muito bem. Eu já recebi aqui várias mensagens de algumas escolas que já estão liberando os alunos e que amanhã não terão aula. A própria escola da Polícia Militar já colocou a nota que amanhã não terá aula pela ausência de muitos profissionais hoje que não conseguiram chegar na escola. E aí, a gente ficar sem polícia num momento como esse é complicado. Então, fazer esse destaque para que a Secretaria de Defesa Social se posicione e esclareça para a sociedade se de fato essas guarnições estão nas ruas ou se de fato vai faltar polícia. Obrigado, deputado Joel da Harpa. Eu quero dizer que o coronel Vanildo, ontem, comandante da Polícia Militar, emitiu uma nota trazendo informação, tranquilizando a população de que nada irá alterar a rotina da polícia e do esquema de segurança pública do Estado. Vossa Excelência falou aí sobre essa situação, mas, de fato, o comando da Polícia Militar já esclareceu que não haveria nenhum tipo de problema em relação a isso, mesmo diante do caos. Todas as providências já estavam sendo tomadas para evitar que as viaturas não pudessem circular normalmente pelas ruas dos municípios e da cidade. Mas eu ouço o deputado Valdemar Borges. Deputado Rodrigo, exatamente eu iria pedir licença a Vossa Excelência para, nessa parte, chamar a atenção para essa nota que a Polícia Militar já divulgou ontem, ou seja, o que está sendo pedido hoje aqui pelo deputado Joel da Harpa, já foi feito ontem, um pronunciamento da Polícia Militar, dando conta de que todas as providências cabíveis ao governo do Estado estão sendo tomadas para evitar esse tipo de situação. Agora, o que eu quero chamar a atenção da população é para que evite, nesse momento, se entrar numa onda do terrorismo, do apavoramento, que tanto nos lembra aqueles momentos discussões, como no Galo da Madrugada, aquele clima que às vezes se cria para aterrorizar a população de uma maneira, digamos assim, não condizente com o que está acontecendo. O quadro nacional é muito grave, a gente está vendo, essa greve estrangula de fato o país. Pernambuco não está
evidentemente, imune a isso, não está blindado em relação a esse quadro. Agora, aqui, desde ontem à noite, inclusive, há um grupo específico tratando exatamente das providências que devem ser tomadas no que diz respeito à responsabilidade do governo do Estado frente a essa questão. A nota saiu. Ontem também foram fechados e multados em R$500 milhão postos de gasolina que estavam se aproveitando. Alguns se aproveitam politicamente e outros se aproveitam dessa maneira como posto de gasolina, né? Do caos, para pegar a gasolina que estava 3, 4, botar 9. Então, esse tipo de comportamento é que a gente tem que chamar a atenção da população. Muito obrigado. Isso. E além das notificações do PROCON, eu hoje até recomendei nas redes sociais, de que o pessoal anotasse esses postos que estão querendo extorquir, vamos chamar assim, os consumidores pernambucanos, para depois, quando voltar a normalização dos serviços, que o povo não vá lá abastecer nesses postos, né? Porque se aproveitar de uma situação caótica como essa que a gente está vivendo, para poder se beneficiar cobrando o dobro do preço do combustível, do litro do preço do combustível, é algo covarde. Mas eu escuto a deputada Socorro. O deputado Rodrigo Novaes, eu queria parabenizar por trazer esse assunto aqui à tribuna, dizer que estive nesses últimos 2 dias ausente aqui da casa por estar participando do velório e sepultamento de um aliado político nosso lá no município de Ipubi, o ex-prefeito por 3 vezes e vice-prefeito Valdemar Batista de Souza. Dizer que nós estivemos ontem retornando para o município de Petrolina, de onde pegamos o voo, e passamos por várias barreiras com essa paralisação dos caminhoneiros. Em todos esses momentos, os carros pequenos poderiam passar, mas quilômetros de caminhoneiros, de caminhões parados e caminhoneiros parados em protesto a esse aumento do combustível, exatamente na questão do óleo diesel. Dizer que lá no município, na região do Araripe, no município de Araripina, o preço já pago pelo litro do combustível da gasolina já excede os R$5 já há algum tempo. A população já paga esse preço há algum tempo. E dizer que nesse mesmo tom que tanto o deputado Joel da Harpa como o deputado Valdemar Borges colocou aqui, eu tenho uma preocupação imensa com a questão das ambulâncias. Falar com a Secretaria Estadual de Saúde, falar com o governador do Estado, para que não haja a falta de combustível para as ambulâncias do nosso Estado, porque quem vai sofrer são os pacientes que estão na ponta. Era isso que eu queria complementar aqui. Isso. As providências estão sendo tomadas, deputada Socorro, de maneira planejada. Agora, claro, muitas dessas ambulâncias são de posse do Poder Público Municipal, né? Então, das prefeituras por aí afora. Então, que cada um também cumpra o seu papel de se planejar e poder tomar todas as cautelas para que não falte combustível para os serviços básicos. Isso é importantíssimo. Eu ouço a deputada Laura Gomes. Serei breve, Rodrigo Novaes, deputado Rodrigo Novaes. Realmente, aí, parabenizar por esse assunto que está assim, apavorando todo o país, né? É um processo natural, mas que isso vai se reverter, tenho certeza que a resistência do povo também é muito grande, mas é também para informar que, desde ontem, o governo Paulo Câmara já montou um comitê de crise, praticamente, em relação à saúde, exatamente na preocupação da deputada Socorro Pimentel, para que não falte combustível nas ambulâncias que servem aos hospitais do Estado. Como o senhor bem disse, tem a questão dos municípios, cada um criar também seu comitê de crise, mas aqui já se montou toda a estratégia para que as ambulâncias, o povo não sofresse nenhuma dificuldade com a falta do combustível. É só, senhor deputado. Agradeço, incorporo a parte da deputada Laura Gomes. É isso, o governo do Estado tem tomado todas as providências, é um processo natural, caótico, mas que é preciso ser enfrentado aí, e o poder público tem um papel fundamental, justamente para evitar que os serviços parem de funcionar ou que funcionem deficitariamente. Mas vamos enfrentar esse momento, a sociedade precisa estar de cabeça erguida e solidária à causa dos caminhoneiros, para que a gente possa reduzir o preço dos combustíveis, que a gente possa alterar a política de preços da Petrobras, e que a gente, mais uma vez, demonstre a nossa altivez, a nossa força, o nosso espírito de luta, a nossa garra, para fazer com que esse país seja um país que respeite os brasileiros. Se não for assim, efetivamente não vale a pena. Muito obrigado.